Ah, se todos entendessem o desafio de dar voz às palavras edificadas em Cristo, por obreiros cuja força se assemelham à do próprio Mestre. Paulo mesmo teve um encontro com Jesus. E a caminho de Damasco, o então Saulo viu o Mestre e escamas lhe cegaram. Somente após a oração de Ananias que voltou a enxergar. Renascido. Ou agora Paulo busca se assemelhar mais com Cristo. Em uma de suas passagens por Listra e em uma de suas viagens, pregaste a minha mãe Eunice e a minha avó Lloyd, que se converteram com sua pregação. E aquela mesma fé que elas me ensinaram em Elohim, agora volta-se e encontra Yeshua, o Messias. Quanto a mim, Paulo deve ter visto alguma semelhança entre nós. Talvez a nossa origem grega e judia. Tanto que ele mesmo, após a minha conversão, cuidou para que eu fosse circuncidado e a minha pregação não fosse repudiada pelos judeus. E agora, tendo caminhado com ele e visto seus frutos, eu busco me espelhar em seu esmero, cuidado e devoção. Aqui em Éfeso, eu tenho lutado contra heresias, falácias e muita idolatria. Tendo cuidado, é claro, com tudo o que me recomendastes em sua carta. E as palavras que me disseste, tu, porém, me fizeram entender que eu deveria ser diferente. E isso foi o suficiente. Foi o suficiente para encher a minha pregação de ousadia. Tendo cuidado, é claro, também para que eu não fosse desprezado pela minha juventude. Ah, meu amigo, não me demorarei. Levarei comigo tudo o que me pedistes e logo estarei ao teu lado. Ah, Paulo, se tu pudesses ouvir o que eu penso acerca destas coisas. E é na presença de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos. Eu lhe exorto solenemente. Pregue a palavra. E é com este imperativo que Paulo inicia uma de suas últimas palavras ao seu filho amado na fé, Timóteo. Esta é a sua segunda carta ao jovem pregador e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação solene ao ministério e também um chamado para qualquer cristão vocacionado, ela é a última carta paulina que nós temos registros, o seu último documento. Como chega ao fim dos seus dias o homem de Deus? O que o leva a escrever esta carta ao seu velho amigo e filho na fé? Quais são as circunstâncias que o rodeiam nestes momentos finais? O pedido de Paulo não poderia ser mais solene. Pregue a palavra. Esse é o resumo de absolutamente tudo que Paulo vem dizendo a Timóteo desde o começo dessa carta. Não é uma carta qualquer. É sim uma convocação íntima e urgente para que Timóteo se erga de suas limitações e de seus temores e assuma o papel de sucessor, uma vez que Paulo está realmente chegando ao fim do seu ministério. Essa era a hora do jovem Timóteo se erguer com ainda maior compromisso e valentia. Ainda me lembro de suas lágrimas sinceras e de sua fé não fingida que você adotou em seu peito através das palavras de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de equilíbrio e de amor. No capítulo 1, Paulo faz referência à santa vocação que Cristo nos fez. E ele diz: Evite conversas inúteis e profanas. Batizou Paulo no segundo capítulo. Fuja dos desejos malignos da sua juventude. No capítulo 3, Paulo se recusa a esconder do seu discípulo amado na fé, Timóteo, a face escura do ministério. E diz sem medo: Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras e pregue as Escrituras. Este é um mandamento tão solene que as testemunhas convocadas, das quais Paulo ordena a Timóteo que pregue, são Deus e Cristo Jesus.
Alguns já haviam questionado o ministério de jovem, mas não era hora de se entristecer por isso. Pregue a palavra. Outros já haviam ridicularizado por seguir um pobre coitado feito Paulo, sempre aprisionado, mas não era hora de se envergonhar. Pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo, por vezes tímido e inseguro, poderia ser possivelmente uma barreira para o ministério, mas não era hora de se envergonhar. Era hora de se erguer, de se expor em favor do evangelho, de pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E aqui é como se Deus segredasse ao ouvido de Paulo sobre os dias que viriam, os dias de hoje. Vai chegar um tempo em que não suportarão a sã doutrina. A verdade lhe causará coceira nos ouvidos, e as pessoas irão atrás de pregações inofensivas, e irão configurar para si pregadores que lhe afaguem o ego. Que troca infeliz. A dura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos podem emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente, e por isso Paulo insiste. Timóteo, eles podem, você não. Seja sóbrio, pregue o evangelho e venha sofrer comigo, como um soldado nas trincheiras de uma guerra. Abandonando em massa do evangelho, o fracasso coletivo de boa parte dos primeiros convertidos, não eram as únicas razões pelas quais Timóteo deveria se expor em favor de Cristo, assumindo a sua vocação. Outra razão que Paulo vai nos trazer era a sua morte iminente, ou como ele gostava de figurar, a sua oferta de libação. Os sacrifícios e rituais oferecidos no Antigo Testamento continham essa tal oferta de libação, que era quando o altar no qual os animais eram sacrificados era lavado por algum líquido, geralmente vinho ou óleo, e o aroma perfumado destes líquidos denunciava que estava chegando ao fim a cerimônia. Essa é a figura utilizada por Paulo para descrever a sua morte. Veja, ele não pinta essa tela com cores intensas e escuras, mas com o filo vermelho de um vinho sendo aspergido. Não tem cheiro de medo ou lucro. Sua morte tem cheiro de vida e fé. As rimas não são azedas e melancólicas. Sua morte rima com o doce do vinho. E este é precisamente o convite de Paulo a Timóteo. Venha sofrer comigo. Aqui, nosso peito tem segredo, só se pode ver se olhar de perto e provar a alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo, se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder. E é santa vocação que Ele nos é. Acreditar no Evangelho aí, vai! E caminhar seguro até sozinho, seguro até sozinho. Acreditar vai! E caminhar seguro sozinho. Vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho vai! E
e caminhar seguro até sozinho, acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho. Vem depressa ao meu encontro, pois Demas, amando a este mundo, abandonou-me. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Timóteo, traga Marcos com você. Ele me será muito útil. Veja a convocação solene que Paulo faz a Timóteo. O convite dele mais parece com um náufrago, a deriva, insistindo sorridente para que o marinheiro abandone a segurança do navio e se lance com ele ao mar. Vem depressa, Timóteo. E não esqueça a minha capa e os meus livros. Timóteo, abandone as suas frustrações, as suas inseguranças. Não há tempo para perder com questões banais sobre aprovação. Na verdade, nem queira lá que te aprovem tanto assim. Apenas venha depressa. E por que a pressa? Paulo vai dizer que, em primeiro lugar, Timóteo deveria se apressar porque Demas o abandonou. Amando o presente século, o abandonou. E este é o mesmo Demas que foi citado em sua carta a Colossenses. Certamente, como um companheiro na jornada paulina. Citado novamente também em Filemão, como um cooperador de Paulo. E aqui, ele encerra o seu ministério recebendo um dos piores adjetivos para um cristão. Fujão! Agora veja. Demas abandonou o evangelho para aqueles séculos bíblicos. Quais seriam as nossas chances? Como me certificar que eu também não seja tomado como um desses que esperam na causa nova do evangelho particular na hora de sua morte? Ou como aqueles que seguiam a Jesus, mas julgaram de comer sua carne e beber sua sangue? Como Timóteo permaneceu? Como eu poderia permanecer? Seu sucesso não está garantido na força do seu braço, mas no favor imerecido, na graça de Cristo. Foi por essa graça. Deus tratou uma das afirmações áureas da fé. Como eu poderia fugir? Para onde mais eu iria, Senhor? Não sei. Palavra de vida eterna. E o abandono de Demas não foi a única razão pela qual Paulo disse que Timóteo deveria se apressar. Outra razão, Paulo vai continuar dizendo que Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. E neste caso não é abandono de fé, mas sim de se desdobrar em tantos quanto podia, para atender uma demanda que era gigante. Os campos estavam brancos e poucos eram ceifeiros. Os poucos que ali se mantinham fiéis ao Evangelho se desdobravam, e é por isso que Paulo diz: Vem depressa, Timóteo. Eu sei que você está cuidando da igreja em Éfeso, mas eu já enviei Tíquico para ficar em seu lugar. A sua presença aqui se faz muito importante. Venha, porque os campos estão brancos. Embora eu tenha crescido na igreja, eu nunca ouvi missionário nenhum me perguntar. Então, o trabalho está cheio de coisa. É assim que se faz a obra de Deus. Em absoluta dependência, envolveu-se ao Senhor da Seara que nos envie trabalhadores depressa. A obra de Deus será sempre maior do que os capazes. Veja Paulo, por exemplo. O grandioso Paulo era falho e, por vezes, inflexível.
No começo de sua relação com Marcos, não teve paciência para suportar os melindres do jovem Marcos. Mas aqui, no final de sua jornada, faz um pedido a Timóteo. Traga Marcos com você. Ele me será muito útil. A obra de Deus é simplesmente falha como Paulo. Esse é o modelo de Paulo que se deixa persuadir pela ação do Espírito Santo através de algum Paulo já te machucou por aí. Perdoa. De tempo ao tempo. Algum Marco já te tirou do sério. Sério. Veja bem se ele não termina no final das contas sendo útil para você na caminhada do Senhor. Quando essa solidão paulina ficar ainda mais evidente na sua próxima frase. Traga-me uma capa. E não se esqueça dos meus livros. Paulo está só. Sente frio. Sente falta. E aqui eu preciso fazer uma pergunta séria para vocês. Vocês querem esse evangelho? Talvez tenham mentido para você, lhe prometendo um evangelho de glamour. Mas olhe bem aqui, o maior missionário da igreja está terminando seus dias assim, preso, com frio, e pedindo para que alguém pelo menos lhe traga uma capa e alguns livros. Lembre-se de Cristo na cruz, sentindo falta não de qualquer outra coisa, mas a falta do próprio Pai. Você quer este evangelho? Mesmo sabendo que corre um sério risco de trilhar o mesmo caminho e acabar seus dias assim, pedindo para um amigo distante que pelo menos lhe traga uma capa e alguns livros. Uma voz antiga disse certa vez: Deus, se tratas assim de seus amigos mais próximos, não me admira de que tenhas tão poucos. Este é Paulo, no fim de seus dias. Mãos cansadas, desatando, nós que o prende aqui. Soltam o barco, aguardando, hora de partir. Mas a sua canção não carrega a dor de quem se vai. Mãos marcadas pelas lutas, tidas sem fugir. Só esvaziam todo o barco de tudo de si, pois a sua canção não carrega a dor de quem se vai. E em seu coração guarda a fé que o fez encontrar paz. Mãos que ao ver o frio do inverno não perdem o sorrir. Aquecidas pela graça, torna a repetir. Dor nenhuma se compara com a glória por vir. Dor nenhuma se compara com a glória por vir. Dor nenhuma
Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe retribuirá o mal que fez. Previna-se contra ele, pois ele se opôs fortemente às palavras que nós pregamos. Em minha primeira defesa, ninguém apareceu para me ajudar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Quando a gente tem em mente que essa carta de Paulo ao seu amado Timóteo, na verdade, é uma solene convocação à obra do ministério. Aqui nessa sessão, onde Paulo vai contar do seu abandono e traição por Alexandre, mostra o nível de sinceridade de Paulo para com Timóteo. Não existe nenhuma intenção de maquiar a realidade do ministério. Pode não estar questionado, que não está na função da jornada, que é a proclamação da verdade de Deus. Mas a Paulo, prepara o seu jovem sucessor para a realidade das dores de Deus. Coloca no coração de cedas, ninguém melhor para rechear a falta de experiências pessoais do que Paulo. Paulo poderia falar sobre a dor da chicotada, de ficar prisioneiros lá nas masmorras. Paulo poderia falar sobre naufrágios e apedrejamentos. Tudo isso Paulo sofreu. Tudo isso poderia sobrevir a Timóteo. Mas o que Paulo considera de singular importância. Preparar os jovens para a traição. Timóteo, Alexandre, isso dói. Até mesmo Cristo teve que passar pelo amargo anoitecer de um beijo amigo que o levou diretamente às mãos dos seus perseguidores. Estaria Paulo livre de sofrer o mesmo? Timóteo deveria se enganar quanto à real possibilidade de provar também em sua face esse beijo? Outra coisa que Paulo falava muito era sobre o abandono de Alexandre. Alexandre ter o abandonado foi difícil para Paulo e ele teve que contar isso e falou para Timóteo sobre isso. Paulo sofreu muito com o abandono de Timóteo. Como se não bastasse, lá está o velho Paulo, lançado feito um animal, amarrado como uma presa. Se levanta com dificuldade para falar em sua defesa, mas quando olha ao redor, encontra os magistrados, seus perseguidores estão lá, tem até uns curiosos, mas não encontra sequer o rosto amigo. O velho Paulo está passando os seus momentos mais difíceis, em absoluta solidão. Ele que tanto desejou compartilhar e sofrer da mesma dor que Cristo sofreu na cruz, se vê agora como ele, abandonado pelos seus amigos. Valeu a pena, velho Paulo? Bebeu ao seu redor? Gastou sua vida em favor de tanta gente? Abraçou tanto por aí? No final de sua terrível dor, quantos estão aqui para lhe devolver esse abraço? Valeu a pena, velho Paulo? E a pergunta volta para você. Você quer mesmo este evangelho? Me responda. E olhe bem para essa cena. Você quer mesmo acabar a sua jornada como o velho Paulo? Como o seu Cristo? Olhe bem, veja bem. Se você começar a se envolver demais com esse negócio de igreja, de Cristo, de evangelho, você vai ter que perder coisas que muitos considerariam de grande estima. Se seu envolvimento chegar até o pescoço, você talvez tenha que perder amigos. Talvez aquela promoção tão sonhada no trabalho, porque as ideias do evangelho vão bagunçar a sua cabeça. Talvez você tenha que renunciar à sua vida pública e privada e mudar ela por completo. Chegar ao ponto de envolver-se até subvertir no oceano desse evangelho. Eu não sei mais Cristo pequeno. Aonde começa você e Cristo? Até onde vai Cristo e você pode sim. Chegar ao ponto de estar sozinho, pedindo algum amigo distante que traga calça e amor. Mas preste atenção. As escrituras garantem que você não chegará de forma nenhuma ao seu último dia sem um desejo do mesmo Cristo que vai morrer. O mesmo olhar compassivo que lhe encontrou. Aleluia. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me fortaleceu para que a sua mensagem fosse pregada plenamente.
o Senhor me livrou de todos os males e me abrirá os portões celestiais. A Ele seja a glória para todo o sempre. Amém. O pedido de Paulo não era para que Timóteo se lançasse no mar da insegurança. Na verdade, era o contrário. Paulo estava convidando Timóteo para que ele subisse no navio mais. Aliás, para que ele subisse na rocha inabalável. Por isso é que tem. Timóteo, pode acontecer de aquele lá te trair, ou do outro te machucar. Na verdade, isso vai acontecer. Na verdade, muitos virarão as costas para o evangelho que você proclama. Tu, porém, permaneça firme, Timóteo. Eles podem, você não. No entardecer dos tempos a verdade verá, em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Cada um em desprezo abandona o outro. Cada um desespero só se abraça e é pouco. Não tem céu, teto, chão, verdade presa na escuridão. Na escuridão. Tu, porém, permaneça em mim. Tu, porém, guarde o que eu falei. Tu, porém, fortifica
E se perder tudo que tu tens aí, se alegre então por saber Deus tá aí. Na realidade das coisas, a realidade do Evangelho costuma ganhar outras cores. A morte aqui tem cheiro de vida. O choro tem tons amarelados e soa festivo. Eu sei que você tem sido treinado para reter. Afinal, sucesso é retenção em massa. Mas veja, o sucesso de Cristo foi medido pelo seu nível de esvaziamento. Enquanto Paulo estava aos olhos de todos ali no tribunal, sozinho, abandonado, sujo e doente, ele vivia na realidade um de seus momentos de maior alegria. Ao relatar esse episódio, ele deixa escapulir uma pequena e bela canção de louvor. A Ele a glória para sempre. Amém. Ele nunca esteve tão bem acolhido como em sua solidão. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra. Estamos chegando às últimas palavras desse livro. As últimas palavras do grandioso Paulo. Aliás, do pobre, coitado e aprisionado Paulo. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Saudações a Priscila e Áquila e toda a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e eu deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito e a graça seja com você. Como chega ao fim da jornada o homem de Deus? Bem, Paulo termina assim seus dias, aparentemente sozinho, mas sem nenhuma gota de amargura no peito. Antes, saudações e gratidão são exaladas por meio de suas palavras. Paulo ainda faz menção a momentos importantes com amigos queridos que ele teve. Priscila e Áquila, com quem já havia dividido estrada missionária em ocasiões passadas. Cita Onesíforo, que ele fala que era aquele que o animava muito. Também cita Erasto, possivelmente tesoureiro na igreja em Corinto. Igreja que, possivelmente, demandou muito da atenção do apóstolo. E como chega ao fim o homem de Deus? O que Paulo está se ocupando em fazer nesses últimos momentos? Bem, Paulo está fazendo aqui o que fez durante todo o seu ministério. Ele está pensando nos outros. Eu deixei Trófimo doente em Mileto. E é quase como ver Cristo ali no madeiro, em grande dor e agonia, mas ainda assim reservando um momento para cuidar de sua mãe e de seu discípulo mais novo. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Cristo deixa o coração partido de sua mãe aos cuidados do seu discípulo. Paulo deixa aqui o doente Trófimo aos cuidados de Timóteo. Quem de nós pensaria em mais alguém na hora de sua dor? Paulo pensou, e Cristo também, porque a verdade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Paulo ainda arranja espaço para citar cuidadosamente o nome daqueles que muito provavelmente foram seus últimos filhos. Eúbulo, Lino, Prudêncio, Cláudia e todos os irmãos. É como quem diz: Se você chegar aqui, Timóteo, e eu não estiver mais, procure por esses novos convertidos
neste ponto. Exatamente neste ponto da história que chegamos ao fim. É aqui, onde Paulo dá o seu último abraço ao seu amado filho Timóteo, as suas últimas palavras. Paulo poderia fazer votos de que Timóteo fosse muito bem na vida e tivesse muitos amigos e tudo mais, mas Paulo sabia muito bem o que foi o que o livrou de padecer inúmeras vezes. E padecer aqui não é no sentido de morte, não. Lembre-se, morte para Paulo é lucro, porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra. Paulo sabia muito bem o que queria desejar ao seu filho amado Timóteo. Timóteo, quando eu era jovem, quando eu tinha a sua idade, eu fui até Deus com um espinho que me aferroava a alma. Mas foi então que Deus virou para mim e disse: Ah, Paulo, não se aveste não. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Timóteo, e é isso que eu desejo a você. O favor imerecido dos céus, que certamente me abrirá os portões celestiais. Timóteo, que a graça esteja com você. E ao dizer isso, descansou a pena do poeta. Descansou o apóstolo eternamente, missão cumprida, seu ministério findou. Eu não sei se Timóteo chegou lá antes do inverno, como Paulo desejou. Mas a pergunta aqui é se você vai chegar antes do inverno. Timóteo, vem depressa. Se eu perder tudo que juntei aqui, me alegrarei, pois eu sei que eu tenho a ti. Me ponho ao chão pra agradecer o teu amor por mim, teu sangue sobre mim. Todos os dias minha riqueza será todos os dias minha beleza será todos os dias a minha glória será o Senhor, será o Senhor. Se eu perder tudo que eu tenho aqui, me alegrarei, pois eu sei que eu tenho a ti. Me prostro ao chão pra agradecer o teu amor por mim, tua graça sobre mim. Se eu perder tudo que juntei aqui, me lembre só mais uma vez que eu tenho a ti. Me prostro ao chão